Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Eu venho aqui começar este vídeo, o primeiro vídeo do mês, como é habitual, sobre os jogos que eu gostava de ter jogado no mês que passou, o mês de agosto, mas parece que não estou aqui há uma eternidade, porque de facto não estou. Todos os vídeos que têm passado nos últimos dias foram vídeos gravados já há muito tempo, porque eu estive naquilo que são as minhas verdadeiras férias do ano, assim retirado de quase tudo, não dos jogos porque eu joguei muitos jogos, mas de todos os outros afazeres. E os próximos vídeos vão refletir um pouco isso. Então, aqui nos 3 jogos que eu gostava de ter jogado este mês, foram muitos que eu gostava de ter jogado, de facto, até porque tive mais oportunidades para jogar, e no meu caso, quando tenho mais oportunidades para jogar, fica quase aquela sensação de que poderia ter jogado tantas mais coisas, mas que depois acontece o que acontece sempre, não é? Jogos a mais, muitas coisas para querer jogar e depois pouco tempo e por vezes não ter também as outras pessoas disponíveis no mesmo momento que eu, e nem sempre depois dá para jogarmos o que queremos. Então, este mês eu gostava de ter jogado aqui um dos Eurogames que demorou um pouco a entrar na minha coleção, apesar dele ser recente, mas só finalmente me chegou agora o Beyond the Sun. Foi um jogo que me despertou logo o interesse assim que eu o conheci pela primeira vez, por ter esta árvore tecnológica que acaba por ser aqui a parte central nuclear do próprio jogo, que é a manipulação desta árvore tecnológica que representa o nosso progresso também aqui na exploração do sistema, ou seja, para além do sistema solar, de novas partes da galáxia, num jogo que acaba por ser um Eurogame de manipulação de dados e do uso de dados, que normalmente entra num tipo de jogos que eu gosto. Eu tenho muita curiosidade em experimentar isto. Um jogo que me parece denso e se calhar também admito que só ainda não foi jogado porque não pode ser jogado a solo. Tem de ser jogado pelo menos a 2 jogadores. Mas muito provavelmente será jogado em breve. Outro jogo, este chegou-me de Kickstarter, que é o The Transcontinental, que trata-se de para já tem uma capa aqui, uma caixa com uma configuração diferente do habitual, uma capa muito bem ilustrada, com boas ilustrações, e agora podemos ver aqui, eu já fiz o vídeo de abertura de caixa deste jogo, isto veio de Kickstarter, e trata-se de um jogo que supostamente vem construir um jogo de comboios, mas que vem misturá-lo com os mecanismos típicos, por exemplo, no caso do worker placement, a alocação de trabalhadores. Portanto, este jogo faz estas coisas. Eu estou muito curioso para ver como é que isto se joga. Do que tenho visto das críticas, a maior crítica ao jogo é o livro de regras, porque parece que não é muito fácil de lidar com o jogo, mas que depois de conhecer as regras parece que é muito interessante e, obviamente, estou curioso. Outro jogo que eu gostava de ter jogado e também não joguei, foi aqui um caso particular também. Como sabem, eu vou dizendo habitualmente, eu tenho aqui uma parceria com a Jogamos Una, conhecida loja online espanhola que vende também para Portugal e tem sempre assim, algumas propostas bastante competitivas para o nosso caso nacional. E no apoio deste mês eu tive a possibilidade de ficar com um jogo. E com um jogo que vinha na versão espanhola. E eu pensei, bem, mas este jogo tem alguma dependência de texto, vem na versão espanhola, mas é uma oportunidade única de obter, que até porque estão a vendê-lo a 50% de desconto do valor ideal. E estamos a falar aqui do Iedo, o Deluxe Master Set. Como estão a ver, é uma coisa muito considerável, uma coisa gigante, com imensos componentes, um jogo de uma categoria que já está num patamar muito elevado e que normalmente são jogos vendidos a cerca de 100 euros, mais coisa menos coisa. Aqui ele pode ser adquirido, ou podia na altura, e provavelmente já não está em promoção, poderia ser obtido a 50 euros. Portanto é uma redução muito grande. E eu pensei, bem, vou experimentar, porque por vezes nós temos uma tendência, eu tenho também, e uma grande parte das pessoas em Portugal têm, de comprar os jogos em inglês. E por vezes nem os compramos em português, porque depois existe sempre esta coisa, não vou conseguir revender e essas coisas todas, mas no meu caso isso não é propriamente muito significativo, porque eu normalmente não vendo os meus jogos e porque cada vez mais quero ter os jogos em português para jogar em família com as crianças. Portanto, a questão do inglês
claro, é bom, porque podemos precisar de jogar com outras pessoas que não são falantes de português, e o inglês normalmente dá para toda a gente, mas também aqui a necessidade de ter outras línguas mais acessíveis para o nosso país. Neste caso o espanhol, vou ver se funciona, mas também para levantar aqui o debate. Será que de facto, como é que nós lidamos com isto, nós jogadores, com o facto de termos aqui espanholado, que tem um mercado muito mais desenvolvido que o nosso, que tem sempre edições na própria língua, à semelhança do mercado francês, embora hoje em dia, isto acontecia nas gerações mais antigas, hoje em dia não existam tantas pessoas a falar francês como antigamente, portanto na nossa geração é um pouco mais raro, e já aconteceu muitas vezes eu comprar alguns jogos em francês, ou comprava mais antigamente, e depois tenho alguma dificuldade em conseguir que as pessoas os possam jogar, porque têm de facto a dificuldade da língua. Mas será que isto acontece também para o espanhol? Mas porque nós normalmente em Portugal temos relativa facilidade em compreender o castelhano e até o castelhano escrito, não é propriamente muito difícil. Queria saber também a vossa percepção e a vossa reação a isto e como é que reagem. E nos casos extremos em que, por exemplo, conseguimos obter as coisas a metade do preço, com uma metade do preço sobre um valor já muito elevado, ou seja, que faz um grande desconto na prática. E foi isso que me levou também a ter curiosidade por querer jogar este jogo este mês e serve também de aqui um mote para ter este debate, caso queiramos discutir isto depois nos comentários. E pronto, foram estes os jogos que eu gostava de ter jogado este mês de agosto e que não consegui jogar. Como sempre, obrigado pela vossa paciência, por estarem aqui comigo e continuaremos aqui no canal a falar sobre jogos de tabuleiro. Obrigado pelos likes, subscrições, partilhas, são sempre muito bem-vindas e agradeço. E obrigado e adeus.